Olá, bem-vindo ao Miragem. Esse é um podcast semanal que explora tecnologia, consciência e futuros possíveis, sob um olhar filosófico, prático e transformador. No episódio de hoje, mergulhamos em um conceito crucial, chamado por Situational Awareness, ou uma consciência situacional, que é a capacidade de perceber, compreender e antecipar cenários em rápida transformação. Esse paper, Situational Awareness, foi escrito em junho de 2024 por Leopold Aschenbrenner e desde então tem sido temas de muita polêmica no mundo de hoje. Nós vamos abordar um pouco esse paper, mas obviamente nós vamos dar nossa contribuição, nós vamos dar nossas opiniões e as nossas visões sobre esse futuro possível. E hoje podemos dizer que nunca essas habilidades foram tão necessárias, né? A gente poder controlar essa inteligência artificial, entender essas promessas do Artificial General Intelligence, inclusive os riscos existenciais que isso pode causar. Afinal de contas, nós estamos em um momento decisivo para o futuro da civilização. Prepare-se então para refletir sobre os sinais do presente, as implicações do amanhã e o papel que nós, seres humanos, precisamos assumir nesse jogo em que a tecnologia pode ultrapassar a nossa própria inteligência. E como sempre, eu tenho a alegria de dividir essa conversa com Tuta Neto. E hoje, infelizmente, Samidana, nosso convidado, nosso parceiro aqui de podcast, não pôde estar presente, teve uma situação pessoal para resolver. Mas nós trouxemos um outro ilustre convidado que já participou com a gente no outro episódio, meu filho, Fernandinho Gavas. Tudo bem com você? Tudo bem e vocês? Uma alegria gigantesca para mim estar aqui de novo, novamente com vocês. Muito bom, muito bom. Tuta Neto. Bora nessa aí, Gabas. Tô animado pro papo hoje. Vamos quebrar a cabeça aqui. Hoje promete, hoje é algo que assim, vai exigir bastante de vocês. Eu até brinquei no último episódio que muita gente comenta que quando assiste esse podcast, fala, tem a sensação que meu QI aumenta pelo menos uns 10 pontos aqui de tal a profundidade dos assuntos que a gente trata. Mas esse é o objetivo mesmo, que a gente possa discutir esses temas que são de extrema relevância, que apesar de não serem temas que estão sendo falados na mídia comum, né? Mas a verdade é que isso é o que vai impactar os nossos futuros, isso vai impactar o futuro nosso, não somente nosso, mas também de todos os nossos filhos e da sociedade como um todo. Então vamos lá. Bom, primeiro eu quero fazer um ponto de situação aqui, para colocar mais ou menos todo mundo na mesma página, para a gente entender onde nós estamos e o que promete-se para os próximos meses, eu diria. Então, alguns anos ou meses a gente já vai ver isso começar a acontecer. O que nós temos? Desde do advento do ChatGPT, que foi algo que ficou famoso rapidamente, né, com milhões e milhões de usuários em questões de pouquíssimas horas, né, de utilização de lançamento do ChatGPT, o que a gente viu foi uma evolução sem precedentes na história em termos de capacidade desses modelos, dessas ferramentas de inteligência artificial. Eu até comentei no episódio passado que a gente viu um ChatGPT 2 com uma inteligência de talvez um garoto aí de ensino fundamental 1, né, ali começando o estudo, sem muita capacidade de raciocínio, de articular, de construir textos. A gente viu depois no ChatGPT 3, já com uma capacidade aí talvez de um aluno aí de ensino médio, já com muito mais profundidade, capaz de escrever textos longos, fazer cálculos mais complexos, já entender muito mais a questão contextual de tudo que é dito. Vimos um GPT-4, que já tem aí uma capacidade de inteligência muito similar a um aluno provavelmente já de faculdade, começando a faculdade, talvez aí até alguém poderia dizer que um nível aí já formado numa faculdade, um estagiário iniciante, né, no mercado de trabalho. E hoje a gente viu recentemente o lançamento do GPT-5, que já em muitas tarefas já tem um nível muito similar a PhDs. E essa evolução, se a gente for traduzir isso, basicamente ela contempla 3 grandes pontos, né? O primeiro ponto é a própria capacidade computacional. Quando esses modelos começaram, existiam muito poucos desses chips, né, da NVIDIA, principalmente os GPUs. Isso acabava sendo utilizado um investimento relativamente pequeno, alto para padrões normais, mas pequeno para os padrões de inteligência artificial. E essa capacidade computacional ela foi evoluindo significativamente ao longo do tempo. Isso é um dos 3 fatores mais essenciais para a gente projetar o que vai acontecer daqui para frente. O segundo aspecto, até vou reforçando um pouco esse aspecto da capacidade computacional, que a gente vê que hoje existem promessas de investimentos aí da ordem de centenas de milhões de dólares, centenas de bilhões de dólares até. A gente está falando de projetos aí de 500 bilhões de dólares de investimento somente num parque com esses chips, com essas máquinas, com essa capacidade computacional. O segundo ponto é a questão de desenvolvimento algorítmico, né? Os algoritmos vêm evoluindo bastante, então é algo que está crescendo bastante, está evoluindo muito, e algo que é uma capacidade que essas máquinas, inclusive, elas têm essa propriedade de elas mesmas poderem ir melhorando essa parte algorítmica delas. Então esse é o segundo fator e a gente está vendo uma evolução significativa. E o terceiro fator é justamente o que eles chamam, em inglês, chamam de unhobbling, né? Que em português, se a gente fosse traduzir isso, seria muito mais um aspecto de a gente dar mais condições contextuais para essas máquinas entenderem tudo o que acontece no mundo. Aqui, Tuta Neto, como é que você vê essa projeção de evolução, de que a gente já tem visto isso acontecer? ChatGPT 5 aparentemente teve
a evolução não foi tão notória como foi do ChatGPT 2 para o 3 e do 3 para o 4. Existem motivos para isso, a gente até pode falar disso daqui a pouco. Mas como é que você vê? Você acredita que vai continuar nessa projeção? Que isso é inevitável, que é a teoria falada nesse paper do Situational Awareness e vários grandes especialistas também? Ou você acha que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho aí que não mantém essa aceleração toda como a gente tem visto? Então, Gabas, estava pensando aqui, tem essa questão de que evoluiu menos o ChatGPT, mas teve outros que evoluíram mais, né? O Grok, por exemplo, ele está numa velocidade de evolução bem mais acelerada que as outras. Se você pegar onde ele começou e onde ele está nesse exato momento, ele meio que está passando os outros em velocidade de crescimento, não necessariamente em resultado final. Sem dúvida. Mas tem os outros dilemas, né? Tem o dilema que a base de conhecimento digital também está começando a chegar num limite, né? Falam sobre isso, eu não sei se está de fato no limite, mas falam que essa limitação pode diminuir a curva de aprendizado, então tem que pensar da onde vai vir mais insumo de informação para treinar esses modelos. Assim, eu acho que esses especialistas acertam muito, né? Então é difícil falar, vai dar errado. Mas eu não sei se a evolução vai ser só assim ou se é uma evolução que também anda pelos lados, entendeu? É melhor, às vezes, não só em pontos de QI, sei lá, que é uma medida da gente ver a evolução, pode melhorar em questões de ação, em questão de tarefas aplicadas a determinadas áreas. E aí, com esses vários multimodelos, você tem um modelo muito mais inteligente, mas não é porque o QI dele subiu, é porque ele tem várias coisinhas agregadas, várias ferramentas. Então, eu acho que vai evoluir muito mais. Não sei se vai chegar na superinteligência, que a gente vai debater ainda mais, até vamos esperar para soltar tudo. Mas eu vejo muita evolução aí nos próximos anos, em curto prazo. Eu também. Até fazendo um parênteses aqui sobre o ChatGPT-5, né? Estava até conversando com o Fernandinho vindo para cá. O que o pessoal lá de dentro do OpenAI tem dito, e não foi algo que ficou público, mas o que eles disseram é que boa parte da capacidade computacional do modelo GPT-5 não foi voltada para dar capacidade para o usuário final. Então eles fizeram uma jogada ali dentro que eles utilizaram boa parte dessa capacidade que tem o modelo, muito mais um processo interno de auto-melhoramento, né, de se tornar um processo que chama de self-recursive, né, que ele mesmo começasse a criar, ele mesmo começasse a aprimorar, e o que jogaram para o usuário final é uma pequena parcela do poderio todo que teriam esses modelos. Então isso explica um pouco do porquê que o GPT-5 não teve esse salto tão grande, tão esperado assim que acontece. Que é o começo do AGE, né? Ele se exatamente, é o então, começo do testando General isso já, exatamente. E não chegou tanto pra gente esses benefícios. Eu achei melhor o GPT-5. Também, achei bem melhor. Não, eu gostei muito, mas realmente, se isso for verdade, e deve ser, porque foram informações de dentro, a gente vai ver melhorias constantes no GPT-5, mesmo antes de se lançar um GPT-6, muito provavelmente a gente vai ver vários updates e várias melhorias ao longo do tempo. A questão de data, né, de dados para eles poderem estudar, realmente é um ponto limitante. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Fernandinho? Então, em relação a isso, eu concordo que é um problema grande, mas ao mesmo tempo eu penso, quando que a gente não conseguiu achar uma solução, né? Se for pensar atrás, na época a gente usava óleo de baleia, depois virou querosene, depois eletricidade, ou até com o cobre, que todo mundo mencionava que ia ser um grande problema, que ia acabar o cobre do mundo, depois a gente achou uma solução também. Eu concordo que por hora parece que é difícil imaginar o que a gente vai fazer, qual vai ser a solução, mas ao mesmo tempo eu também tenho bastante esperança que a gente, como a humanidade, vai conseguir encontrar uma maneira para abordar isso e conseguir resolver, assim como a gente sempre fez. E eu sou otimista em relação a isso. E qual que era o terceiro? Você falou três soluções do dado. O sintético, a questão do pensamento mais lento, mais aprofundado e tem mais... Questão de dados sintéticos, aprofundamento dentro dessa história e aí repetição dentro do processo de aprendizagem. Então, por mais que está meio que junto com aprofundar, mas é você ficar repetindo dados com outras abordagens, ele vai fazendo as analogias, ele vai aprendendo e vai fazendo funcionar. Bom, e aí dentro dessa linha tem um ponto super interessante que eles acreditam que o próximo grande passo, a gente já está vendo isso acontecer, né? Esse paper foi escrito em junho de 24, então nos dias de hoje está extremamente atrasado, se for ver, de 1 ano e 3 meses, é um infinito de coisas que já aconteceram, mas ele foi capaz de prever muita coisa do futuro. E ele comenta um ponto que é super interessante, que é o próximo passo desses modelos de inteligência artificial. Eles vão deixar de ser simplesmente um chatbot, que é o que? Uma função passiva, né? Que você demanda, ele responde, ele está sempre meio numa função passiva, dependendo do teu input, ele vai te dar aquela resposta que você solicita,
para o modelo de agenciamento, né? Ele ser capaz de ser o próprio agente das ações, ele ter iniciativa para resolver todas as ações. Isso seria o próximo grande passo. Isso, por si só, acho que já provoca uma mudança sensível, né? Você já chegou a usar o modelo de Agentic da OpenAI ou de qualquer outro desses modelos? Deu uma brincada. Ah, é? O que você achou? Deu para ter um feeling ou ainda não? Porque eu já usei já. Deu, mas eu diria que tá relativamente cru ainda, pelo menos pela minha experiência de uso. Tá cru. Ele ainda... acho que você até tem uma experiência, você tentou contar, né? Ainda fez não... pequenos exemplos. Também eu não gastei meu tempo ali, sabe? Mas eu gosto de fazer o teste do imbecil, assim. Fazer a coisa mais simples, com o prompt mais básico para ver realmente como ele faz. Porque, assim, se você perder um tempo, programar, pensar, estruturar a ideia, provavelmente você chega num bom resultado. Mas eu gosto de ver o resultado com o mínimo de palavras, com o mínimo de descrição ali, né? Sim. Eu testei para algumas coisas, né? Tem algumas coisas interessantes. A gente estava até falando aqui antes de começar o episódio de liberar acesso a e-mail, liberar acesso a calendário, liberar acesso a Dropbox ou um Google Drive, alguma coisa que você sabe que são assuntos bem profissionais e não são sensíveis, né, em termos de confidencialidade. E eu fiz esse teste, e ele vasculha tudo. Cara, ele falou, tem tal arquivo, tal no Dropbox, eu queria que você desse uma olhada, que você puxasse as informações que estão ali. No caso, eu usei para reservas, né? Então, reserva em restaurante, em viagens que às vezes eu tenho para fazer. Então, eu tenho uma viagem para a China agora, daqui a pouco. Eu falei, puxa tal arquivo, vai no Dropbox, puxa tal arquivo, olha as datas que eu vou estar em cada cidade, vou estar rodando em várias cidades, Hong Kong, Shenzhen, Beijing e tal, roda as cidades que eu estou, escolhe restaurantes desse tipo, entre em contato com o restaurante, manda e-mail, minha conta de e-mail é essa, dê acesso ao e-mail também, já manda, avisa e tal, você precisa de cartão de... Cara, ele fez. Fez tudo? Ele fez, ele passou todo, ele entrou, pegou as datas, com as datas, ele foi lá e puxou todos o roteiro de onde eu ia estar. Ele me pergunta que horário que eu queria jantar e quantas pessoas, e característica de restaurante. Aí eu disse para ele, aí ele pega e monta todo o roteiro dos restaurantes. Fala, quer que eu faça reserva? Eu falei, eu quero. Cara, ele manda e-mail. Cara, é um troço assim, impressionante, cara. E vai lá e faz tudo. Eu só não dei acesso ao meu cartão de crédito para ele pagar a reserva, né? Mas assim, esse eu ainda fiquei com medo. Mas aí ele gerou os links e você foi pagar. E ele gera os links, manda as mensagens, o link veio por e-mail, eu fui lá e paguei. Então ou ele dá o site, ele falou, tá aqui o site da reserva, do link da reserva. Teve um caso, o restaurante tem esse link, ele entrou no site do restaurante, viu o link, clica aqui que você pode fazer a reserva por você mesmo. Maravilhoso. Então funciona, já tá funcionando já. Mas a ideia é que isso evolua absurdamente, né? E aí e para isso acontecer, por incrível que pareça, as pessoas precisam começar a dar essa capacidade de ele acessar essas informações para ele poder fazer, né? E ainda existe uma certa insegurança com relação a isso. Mas se for parar para ver, cara, todos os nossos dados estão online, né? E que não tá mas o que às vezes eu falo isso para umas pessoas assim, há muito tempo, há muitos anos falar o dado é o óleo do mundo, né? O petróleo, o dado. Só que eu acho que antes da AI ainda não... Você tinha o petróleo, mas você ainda não tinha a ferramenta para extrair esse óleo. Então agora que você tem... Ela meio que escalou também a problemática, né? Porque antes, beleza, cara, você tem 1 bilhão de dados, mas ninguém conseguiu organizar, ninguém conseguiu olhar, ninguém conseguia manipular. Agora você tem uma máquina que faz isso com uma precisão absurda. Então, eu acho que levanta, assim, a problemática da questão de dados, ela sobe um nível com a AI, né? Muito. E uma coisa é o cara ter acesso, outra coisa é ele ter acesso e conseguir usar isso. Porque, cara, mesmo empresa, né? Quantas empresas, contrata um Power BI, faz um time de não sei o que, cara. O cara um monte de dashboard e ninguém consegue usar. Com a AI isso mudou, né? Porque ele vai direto, ele não é o cara que faz o dashboard. É você que faz a pergunta como ele está conectado, então ele te dá o resultado que você quer. Então, assim, ganhou o propósito ali, finalmente, do Power BI. E agora eu vejo isso numa escala governamental, conspiratória, empresarial. Então, tem uma problemática maior aí envolvida. Eu acho, Tuta, que é algo assim isso é tão importante e impactante. Pega, por exemplo, na área médica, né? O fato de que médico consegue, a gente comentou outro dia, são milhares de papers só sobre oncologia, se não me engano, são 8.000 papers de oncologia publicados diariamente. Qual ser humano que tem a menor capacidade de ler um paper por dia? Não tem como, entendeu? A gente não tem tempo para isso, nem capacidade de absorção. A hora que você pega uma máquina que tem acesso e consegue não somente ler, aprender tudo aquilo, memorizar tudo aquilo disponível e fazer comparativos e análises com relação a tudo isso, medicina é algo que a gente vai ver evoluções absurdas, mas não só medicina, você comentou do meio empresarial, para absolutamente tudo, né? Educação. O cara, ele pode puxar tudo que já foi testado, tudo que já funcionou, tudo que existe, tudo conhecendo a natureza humana, o que mais evolui, ele consegue criar soluções que impulsionam e aceleram todo esse processo evolutivo num ano, séculos, né? Que a gente, como ser humano, teria capacidade de fazer. Como é que você vê isso aí? Porque isso aí, imagina, imagina o que isso não pode representar em termos de evolução
para tudo. Conhecimento de matemática completo, dominar todas as leis de matemática, dominar todas as leis de física, dominar todas as leis de químicas. Imagina o que isso não resulta disso em termos de potencialidade de novas invenções, novos modelos, novas condições tecnológicas. Obviamente tem um lado bom e é muito bom, pô, você ter evoluções, remédios mais rápido, saúde, problema resolvido. Tem o lado do homem ter que se reencontrar no meio disso, até porque eu acho que assim, né, existe... O cara escolhe fazer medicina por 2 motivos. Ou porque ele é, de certa forma, apaixonado pela causa, ou porque ele acha que é uma boa profissão para ganhar dinheiro. Eu não vejo muito um terceiro caminho. Ou porque a família dele fazia, ele só foi seguindo o fluxo. Tem essa opção, né? Exato. Mas a função real da medicina é curar o homem. Então a gente vai se aproximar mais da função real das coisas. Não é ter um cara que ganha bem um dinheiro sendo médico. Isso não é o trabalho da medicina. Isso é o trabalho que o cara conseguiu para ganhar dinheiro e prosperar na sociedade. Então, as pessoas vão ter que se realocar para algo talvez vão ou mais para paixão, para coisas que elas estejam mais empolgadas para fazer na vida e, de certa forma, vão conseguir monetizar isso de alguma forma. Eu não sei. Isso é uma coisa que eu tenho esperança. Eu gostaria de imaginar um mundo onde as pessoas deixam de fazer as coisas pelo benefício do salário e mais pela paixão. Ou melhor até, poder fazer algo que tem paixão, né? Porque com certeza alguém já escutou a história de alguém que tem uma paixão por alguma coisa, mas não conseguiu seguir essa carreira por conta financeira ou por várias coisas diferentes. E talvez numa realidade onde isso não seja mais uma questão, poder seguir essas carreiras, a gente vai conseguir ter muito mais gênios em certas áreas, não sei. Só colocando como uma ideia, mas em relação a conversando o que você estava falando antes sobre AGI, etc. Eu tenho medo em relação em quem que essa tecnologia vai cair, na mão de quem. Porque... Isso é a grande preocupação. Então, e não só por isso, mas pensando em países, né? Hoje em dia a gente tem como os favoritos a China e os Estados Unidos e é muito difícil imaginar que não vai cair na mão de um ou outro. Difícil. Qual a probabilidade deles compartilharem essa tecnologia com o resto do mundo, com o governo atual dos Estados Unidos, da maneira que eles sempre lidaram com as coisas? Em relação à bomba atômica, eles compartilharam com o resto do mundo ou eles esperaram os outros chegarem? E sim, eventualmente os outros países chegaram também, mas, então, foi um processo demorado e só depois disso que começou a ter política, né, os tratados que eles tiveram. O que vai acontecer se eles tiverem um período tão longo com uma tecnologia dessas em mãos enquanto o resto do mundo não tem? Como que vai ser a desigualdade do mundo? Eu questiono isso também, não sei. Muito. Porque hoje, se a gente for analisar, está concentrado em uma centena de pessoas em São Francisco, ali no Vale do Silício, que são essas mega empresas. É isso. O futuro do mundo está na mão dessas 100 pessoas. Mas na China tem também, né? Deve ter outras 100 na China, com certeza. Com certeza. Tem coisas na Rússia que a gente não sabe, eu não sei nem dizer. Tô aqui falando uma coisa que pode ser uma bobagem completa. Na China eu sei que eles são muito bons em copiar tudo, né? E a China tem 2 fatores que superam os Estados Unidos. O primeiro fator é a capacidade de construir fábricas, né? Porque hoje um dos grandes fatores... Que a infraestrutura pode ser muito mais importante que o software no final. Hoje em dia, basicamente, você tem, dos pontos que eu comentei, né? Capacidade computacional, algoritmo, esse unhobbling, né? Que é essa utilização. Mas tudo isso, na verdade, computação, você resolve com investimentos em centrais de milhões de GPUs, que é apenas uma questão de você construir esses parques industriais que você cria cidades, basicamente. Então, o projeto que a Meta quer fazer o Facebook, cara, o tamanho de Manhattan, só de GPUs, só para gerar energia, só para gerar capacidade computacional. Então, isso eles são melhores que todo mundo. Cara, ninguém consegue fazer fábricas e construir esses centros de instalações tecnológicas como os chineses. E o segundo ponto, que é um fator limitante, é o ponto da energia. A gente falou aqui muito, né? Hoje a gente já sabe que a energia vai ser o grande fator limitante do mundo. Com o que tem hoje, pra vocês terem uma ideia de dados, eu estava vendo isso recentemente. Os Estados Unidos, na última década, se não me engano, cresceu 5% a capacidade de produção de energia deles. A China, na última década, construiu a capacidade de energia dos Estados Unidos. Então, loucura. E investimentos em energia solar, por exemplo, na China, é assim uma insanidade o que eles estão gastando, o que eles estão investindo, o que eles estão fazendo. Então, nesses 2 pontos, são 2 pontos cruciais, capacidade computacional e energia, a China já está muito na frente dos Estados Unidos. Então, a gente não sabe qual é a intenção desses líderes na linha dessa, mas hoje ainda está a mão no mercado privado.
Mas a tendência, se realmente começar a virar nesse poderio todo de Artificial General Intelligence ou até uma super inteligência, que seria um próximo passo, é muito difícil os governos ficarem de fora, né? Com certeza. A gente já viu o Trump, chamou lá o coitado da Intel, lá, ó, ou você me dá 10% ou eu te deporto. Escolhe qual que você quer. Não tem o que fazer, É né? assustador para ver onde isso vai levar também, se vai levar conflito ou algo do tipo. Ou até mesmo com o Taiwan e a exportação de chip, não sei se os Estados Unidos têm alguma intenção ali de continuar. Bom, não sei, difícil. É difícil saber. Difícil saber. Teve até uma notícia essa semana, não sei se vocês viram, mas acho que saiu ontem ou anteontem, que um cara que trabalhava para a xAI vazou o código do Grok. Exato. E mudou de trabalho para a OpenAI e ainda vendeu todas as ações, né? Então, assim, o código, eu vejo que o código ele é mais... É uma coisa que pode ser levada para lá e para cá, mas a infra... Você não constrói uma fábrica em um dia, né? Mesmo com todas essas maravilhas tecnológicas que a gente está vendo, ainda demora. Demora. E não consegue construir uma energia de geração de energia também de um dia para noite. Isso é uma coisa que, no mínimo 2 anos, pra você fazer algo nem tão poderoso assim, uma nuclear, ou talvez um gás natural, leva tempo, né? E aí o tempo é uma coisa que não se tem, né? Nessa evolução de investimentos em GPUs, estão falando de investimentos de $1 tri. $1 tri em investimento em GPU, cara. Mas você pode ter aceleração em eficiência, né? É uma coisa que também... A parte algorítmica. Que é outro, não só no algoritmo, em chips melhores que sim, já está acontecendo. Energia, num algoritmo, né? Tem um sistema de AI novo que eles estão falando, HSL, se eu não me engano. Consome muito trabalha menos. Com muito menos, como se tivesse 2 cérebros, né? Fizeram uma coisa meio análoga ao cérebro humano. Então, eu não sei, né? É uma coisa que pode ser várias coisas. Pode ser essa infra que a gente está falando, lógico, infra sempre muda tudo, mas pode ter essas melhorias que acabam... Isso não dá para prever isso agora, né? Tornando mais fácil outros países terem acesso, eu não sei. Perfeito. Antes, deixa eu dar um recadinho para vocês aqui, muito importante. O Mirage tem o apoio da FreshCodes, uma empresa que entende do poder da inteligência artificial para expandir o potencial humano. A Fresh é especializada em desenvolver soluções digitais sob medida, com foco em inovação, performance e, claro, gente no centro do processo. Se você está pensando em tirar um projeto tech do papel ou escalar seu produto com inteligência, vale conferir. freshcodes.com.br. Bom, nessa linha que a gente está comentando, né, desse problema computacional, energia, China e tal, existe um aspecto interessante que é nessa linha do quando chegarmos nesse AGI, que é a previsão para 2027. 2027 a gente chega nisso. As máquinas começam elas mesmas a criar, a parte algorítmica se resolve, porque elas vão obviamente começar a criar, é isso que eu disse, são milhões, centenas de milhões de PHDs, que são as próprias máquinas trabalhando o tempo inteiro, isso acontecendo. Daí para um salto de superinteligência é só uma questão de tempo, né? A previsão que os grandes especialistas fazem, e eu estou falando de grandes especialistas, para vocês terem uma ideia, eu estou falando de Eric Schmidt, que é ex-presidente da Google, cara, ficou décadas ali, considerado os maiores gênios e entendedores de tecnologia do mundo. Eu estou falando desse pessoal de dentro da OpenAI, nesse próprio Leopold Aschenbrenner, que escreveu esse paper, ele trabalhou dentro da OpenAI, na área de super alignment, que é justamente esse alinhamento para garantir a segurança desses modelos com relação ao mundo. Eu estou falando de vários outros, o Daryl Amadei, que é o cara que é o CEO, fundador, presidente da Anthropic, né, que aliás saiu ontem o valor de mercado, $183 bilhões, cara, acabou de valer a Anthropic. Mas, cara, é inacreditável, assim, a gente fala de centenas de bilhões como se fosse R$10, né? As cifras são assustadoramente altas. Então nós estamos falando de gente que de fato está por dentro, né? Coisa que muitos de nós não estamos, não tem acesso a isso, mas esse pessoal tem acesso a absolutamente tudo. Porque, obviamente, o computador que o Daryl Amadei usa ou o Elon Musk usa não é o mesmo que o nosso. A AI que a gente usa não é a mesma que a deles é infinitamente mais avançada, muito na frente, até porque eles são capazes de gastar $1 milhão por dia em processamento. A gente não muda nada. Não muda nada na vida deles, gastar $1 milhão por dia em computação. A gente, obviamente, não consegue, né? Então, isso deve levar a uma superinteligência. E dentro dessa superinteligência, eu vejo aí 2 pontos, na linha até que o Fernandinho está falando, o Tuta também, que eu acho que a gente tem um caminho crucial de 2 caminhos a serem seguidos, né? Um primeiro caminho a ser seguido é um caminho de, puxa, vamos usar isso, compor China com os Estados Unidos, vamos sentar junto Xi Jinping com Trump, ou quem quer que seja o presidente na época. Cara, vamos compor um mundo melhor, vamos fazer alguma coisa para dar condições para as pessoas. Pô, nós estamos inventando um monte de coisa, produtividade lá em cima, você tem robótica, você tem... Cara, vamos melhorar o mundo como um todo, resolver problemas de educação, resolver problemas de saúde, resolver problemas de saneamento, resolver problemas de infraestruturas. Cara, vamos dar condições do mundo ser próspero, para a gente não ficar nessa loucura de guerras e etc., que seria o ideal. Seria utópico, acho que basta um pouquinho assim, de inteligência e de consciência. O problema é que é o dilema dos jogos, né? Você não sabe o que a outra parte vai fazer, né? Então esse é um grande problema. Mas seria um caminho que seria
uma utopia maravilhosa. O outro caminho é o contrário disso, né? Puxa, eu quero ter isso, eu quero ser pioneiro dessa história. Imagina o que essa superinteligência não representa em termos de poderio militar, né? De construir armas bioquímicas. Imagina, é uma vantagem tão superior quando você tem uma superinteligência em termos de militarismo, que não dá nem para pensar o que é capaz de ser feito. Você desliga todo o campo de energia elétrica do outro país em um segundo e pronto, acabou outro país. No dia para noite você para. Eu já tenho tecnologia para isso, chama PM, né? Electromagnetic Pulse. Então, assim, esse seria um segundo caminho. Para onde você acha que vai, Fernandinho? Deixa eu entender a tua visão como jovem, 19 anos de idade, começando o college agora, tá indo para os Estados Unidos, daqui 2 semanas. Em relação à cooperação internacional, uma coisa que me assusta, que a gente consegue ver acontecendo direto, aliás, está acontecendo agora em relação às mudanças climáticas, é muito difícil para um país que não conseguiu abusar dessas tecnologias igual provavelmente a China e os Estados Unidos vai quando chegar nela, simplesmente aceitar e falar, não, pode ser, isso não é o que é melhor pra gente, deixa eu dar um pé atrás e vamos conseguir descobrir o que é melhor pro mundo. Eles vão falar, se vocês usaram essa tecnologia do jeito que vocês usaram, vocês conseguiram o avanço do jeito que vocês conseguiram, por que a gente não pode também? E isso foi um grande problema que está acontecendo até hoje em relação à mudança climática e como Estados Unidos, Inglaterra, esses países abusaram muito carvão e etc. E, enfim, em relação Inclusive, ao clima. não assinaram, né? Os Estados Unidos nunca assinou, nunca participou. Exato, e eles não. Exatamente. Então, me assusta. Isso me assusta bastante em relação a como cooperação internacional é tão difícil de atingir, sabe? Eu não tenho o que falar, é muito complexo e muito difícil e cada um sempre vai ter o seu interesse em mente. Então, eu acho complicado a gente imaginar um mundo onde as pessoas do nada atingem esse nível de sabedoria, né? De dia para noite. E isso nunca aconteceu antes, então Sabe quando acontece? Quando tem uma ameaça muito importante. Né? A gente viu isso até em filmes. Né? Quando tem uma ameaça alienígena, alguma coisa assim. Aí existe uma tendência de teorias da conspiração. E é teoria da conspiração também. Projeto Bluebeam, depois vocês pesquisam aí. Esse eu não conheço. Mas cara, as pessoas estavam falando de mudança climática como se fosse isso. O pessoal estava falando que o mundo ia acabar até 2030. E mesmo assim, ninguém tava nem... Ninguém ligou a mínima. 2030, peraí. Com 4 anos. Imagina. Entendeu? E ninguém liga. Mas assim, se é o que eles realmente estão dizendo, não sabemos, mas... Não sei. Nem é o intuito, né? Eu tenho um comprometimento para essa visão, mas pensando um pouco no lado antagônico do que você falou, assim. Será que o alinhamento global também não é a pior opção? Por exemplo, vamos supor que senta lá as duas grandes potências, China e Estados Unidos, fazem um alinhamento e falam, ó, agora vamos se unir e vamos fazer o bem. Só que aí você não tem contraponto, né? Então no final, uma grande ditadura. Porque quem vai mandar, eu prefiro o mundo com 5 super AIs brigando pela supremacia. Eu prefiro descentralizado total. E tentando alcançar alguma coisa do que o mundo onde senta lá um conselho de gigantes que a gente não faz parte, nem vai fazer. Nem vai fazer. E vão decidir lá qual que é a verdade do mundo também. E a gente vai engolir. Então, assim, eu acho que por mais que a competição tenha o lado, puta guerra, tem os grandes medos que pode acontecer... Eu vejo que ela é mais positiva do que o pessoal se alinhar e falar, vamos então fazer agora só o bem, vamos resolver aqui, vamos distribuir essa tecnologia, porque eu não acho que vai ser tão bom assim para todo mundo, né? Que é uma visão aí do Fernandinho. Bom. Então eu tenho um pouco de medo desse governo mundial, né? Porque aí não tem escapatória, é o governo do mundo. Bom, o papo tá muito bom, mas infelizmente, no Jovem Pan a gente vai ter que ficar por aqui, nosso tempo se esgotou. Mas se você tá interessado no desdobramento dessa conversa, e vai ficar bom, viu? Nós vamos aprofundar bastante aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, Miragem Podcast. Lá você vai poder acompanhar não somente o desdobramento desse episódio, mas todos os outros episódios que já foram gravados. Se não me engano, a gente está acho que no 9º episódio. Então, muda para lá, aproveita para seguir o canal do Miragem Podcast no YouTube, compartilha com teus amigos, vamos aprofundar esse debate, vamos passar a ficar mais consciente dessa situação que o mundo está vivendo, porque isso vai impactar a sua vida, quer você queira, quer não. E principalmente a vida dos seus filhos. Então, te espero lá, um grande abraço e até a próxima, você que está na Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.